Fala aí, galera, beleza? A gente vai continuar aqui com a parte de circunferências, ok? Paramos com a parte angular, quando eu coloquei ali pra vocês quais eram os teoremas que envolviam alguns ângulos na circunferência. Quero trazer aqui algumas consequências de tudo que a gente já viu, ok? Algumas maneiras de se analisar aquilo que a gente viu e tirarmos algumas conclusões importantes. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é para isso daqui, ó. Já começou errando. Agora vai. Quando você tem uma circunferência e nessa circunferência a gente determina alguns ângulos inscritos, por exemplo, esse ângulo é um ângulo inscrito, ok? E esse ângulo aqui também é um ângulo inscrito. Só que eles possuem uma característica, né? Eu tô falando aqui do ângulo A, do ângulo B. E a característica é que eles estão inscritos num mesmo arco, né? Se eu chamo esse arco aqui de AB, tanto o ângulo Azinho quanto o ângulo Bzinho, eles estão olhando para o mesmo arco, estão inscritos no mesmo arco. Isso nos garante que Azinho é igual a Bzinho, certo? Esse ângulo é congruente a esse. Porque a gente sabe lá do teorema do ângulo inscrito que o ângulo vale a metade do arco. Se o arco é igual, consequentemente os ângulos são iguais. Ok? Então, a partir disso, dentro desse conceito, a gente define o que seria um arco capaz. Como assim um arco capaz? É um arco formado a partir de um segmento de reta. Você tem aqui um segmento AB. E eu vou pegar um ângulo qualquer que esteja olhando para esse segmento. Por exemplo, deixa eu botar aqui. Eu pego esse ângulo aqui. E eu chego esse ângulo olhando para o segmento. E eu digo que esse ângulo é igual a alfa. Ok? E sabendo essa medida de alfa, eu vou pegar todos os ângulos alfa que estão olhando para esse segmento. Por exemplo, aqui assim, ó, mais ou menos, eu teria um outro ângulo alfa. E a questão é, quantos ângulos alfa eu consigo a partir desse segmento? Na verdade, são infinitos ângulos alfa, certo? Todos esses caras que eu tô formando aqui são iguais a alfa. Inclusive aqui para baixo, tá? Ó. Aqui ficou meio diferente, peraí. Isso aqui é só pra vocês terem uma noção, tá, gente? E assim você vai pegando todos os ângulos possíveis. Quando a gente junta a imagem de todos os vértices desses ângulos, isso quer dizer, todos esses pontos aqui, ó, eles vão formar um arco. Você tem que ter um pouco de fé aí agora, hein? Pra conseguir desenhar esse arco. Eles vão formar um arco. Esse arco, e vai formar um arco aqui assim também, aqui pra baixo, é o que a gente chama de arco capaz, ok? Tem um teorema
que a gente trabalha com ele, que diz que todo arco capaz nada mais é do que um arco de circunferência, ok? Isso é importante. Essa imagem formada é um arco de circunferência. Beleza? Essa é a nossa primeira conclusão. Segunda conclusão é quando a gente fala de raio do círculo inscrito num triângulo retângulo. Eu sempre falo com os meus alunos o seguinte: tem coisas que você não pode, em hipótese alguma, não saber. Tá aqui uma delas. Um teoremazinho, uma formulinha simples, que eu vejo muita gente vacilando com ela. Vamos lá. O que eu tenho aqui é um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, uma circunferência inscrita, ok? A gente sabe que quando pega o centro dessa circunferência e fecha aqui, ó, esse cara aqui é o raio, esse cara aqui é o raio, esse aqui é o raio. Até porque a gente tem aquele teoremazinho do raio encontrando a tangente, lembra? Que forma um ângulo de 90 graus, ok? O nosso teorema diz o seguinte, que o raio desse círculo inscrito, ó, vou chamar aqui de Rzinho, esse aqui é Rzinho, esse aqui é Rzinho, ok? Que o raio desse círculo inscrito nada mais é do que o semiperímetro menos a hipotenusa. Isso daqui já caiu no naval várias vezes. Várias. Se eu não me engano, na prova do ano passado caiu isso aí, de novo. E o que é semiperímetro? É quando eu pego os lados, né? E somo e divido por 2. Então, ó, hipotenusa A, que é B. E aqui é C. Ok? E Rafael, primeira coisa aqui é você decorar isso. Ok, galera? É muito, muito, muito importante. Segunda coisa, o que isso tem a ver com a nossa matéria? Vamos lá. Para eu justificar isso daqui, eu vou deixar isso como um exercício para vocês. Ok? Justifique essa afirmação. Por que o raio é igual ao semiperímetro vezes menos a hipotenusa? E o que você vai usar para justificar? Coisas bem simples. Esse cara, esse segmentozinho aqui, ó, é igual a esse. Teoremazinho das tangentes, que eu falei já com vocês. Assim como esse segmento é igual a esse, e esse segmento aqui é igual a esse. É isso que você vai usar para justificar. É bem simples. Aqui você vai chamar de Rzinho, aqui é Rzinho, porque vai formar um quadrado aqui, ó, com raio. É a partir daqui você determina esse segmento, que vai ser igual a esse. Determina o outro segmento aqui, ó, determina esse segmento. Pronto, você vai fazer rapidinho,
Ok? Então essa é a segunda consequência. Vamos para a terceira. Quando nós temos quadriláteros inscritíveis. Isso quer dizer, quando um quadrilátero é inscritível. O que significa ser inscritível? É exatamente aquele quadrilátero que pode ser desenhado no interior de um círculo, né? Ou que todos os seus vértices fazem parte do círculo. Por exemplo, quando eu pego um quadrilátero aqui qualquer, esse quadrilátero que eu desenhei é um quadrilátero inscrito. Nem todo quadrilátero é inscritível. Primeira coisa que você precisa saber, existem quadriláteros que não são inscritíveis. O que faz desse quadrilátero inscritível? A gente sabe que uma das principais maneiras de ver é tomando os ângulos opostos. Por exemplo, alfa e beta. A gente sempre diz que um quadrilátero é inscritível quando alfa mais beta soma 180 graus. Ou ângulos opostos suplementares. E por que disso? Aí a gente usa o conteúdo da nossa aula. Concorda comigo que alfa é a metade desse arco aqui? Tá vendo? Alfa é um ângulo inscrito nesse arco. Então vale a metade dele, certo? E por sua vez, o beta vale a metade desse carinha. Só que o arco verde mais o arco amarelo dá 360. Então, a metade disso, 180. Isso que alfa mais beta dá 180. Tranquilo? Então, é sempre dessa forma que a gente vê. É claro que tem algumas consequências diretas disso. E, por exemplo, se a gente... Vou fazer aqui, ó. Chama esse ângulo aqui θ e gama. Se a gente prolonga esse lado aqui do quadrilátero, esse ângulo aqui, ó, é θ. Concorda comigo? Porque θ mais gama também é 180. Então forma um ângulo raso. Esses dois carinhas juntos aqui. Então esse cara é θ. É uma maneira de se ver também, né? Quando que um quadrilátero é inscritível? Quando um ângulo é igual ao ângulo externo oposto a ele. Entende isso? Eu te dou um quadrilátero qualquer. Não te dou informação nenhuma sobre ele. Mas eu falo que aqui é 120 e aqui é 120. Você sabe que esse quadrilátero é inscritível, né? Por considerações diretas. É como se fosse um lema, né? Disso daqui. Ok? E também, né? Se você tem dois ângulos olhando para o mesmo quadrilátero, isso também é válido. Mas eu comentei aí em cima com vocês. E, por fim, a nossa quarta consequência, também conhecida como Teorema de Pitot, para quadriláteros
circunscritos. Como que é isso? O que a gente tem aqui agora é o contrário. Uma circunferência e circunscrito a ela um quadrilátero, por exemplo. Nossa. Tá horrível isso aqui. Tá bom, vamos acreditar que tá bom. Quadrilátero aí circunscrito. E o que o teorema de Pitot vai dizer pra gente? Vamos supor que esse quadrilátero aqui seja A, B, C, D. O teorema de Pitot diz que a soma dos lados opostos são iguais. Então, AB mais DC é igual a AD mais CB. Ok? Esse mais esse é igual a esse mais esse. Esse é o teorema de Pitot. E como que a gente justifica isso? Vou deixar como exercício também. É mais tranquilo ainda do que o outro. Você precisa só considerar que essas coisinhas são iguais, né? A partir do ponto de tangência. Isso vai acontecer nos 4 cantos aqui do quadrilátero, ok? Parte dessa premissa que você vai conseguir provar, né? Ou perceber essa formulinha aí do teorema de Pitot, ok? Dito essas 4 consequências importantíssimas, ok? A gente precisa de todas elas. Eu quero falar para vocês agora sobre métricas na circunferência. Ou relações métricas. Relações métricas na circunferência. Que nada mais é do que algumas proporções estabelecidas quando a gente envolve retas ou segmentos de reta e uma circunferência, ok? Basicamente, nós temos 3 métricas na circunferência. Eu vou tentar fazer as 3 aqui para a gente... para ficar mais claro. E vou fazer 3 aplicações. A primeira métrica é quando a gente envolve cordas secantes ou concorrentes, né, melhor dizendo. Aqui, ó. 2 cordas que se encontram no interior dessa circunferência. A segunda é quando eu tenho 2 secantes, a circunferência, que se encontram no ponto P ali fora. E a terceira é quando eu tenho uma secante e uma tangente. Posso até prolongar um pouquinho aqui, não tem problema não. Ok? Essas são as 3 figuras que nós definimos como métricas numa circunferência. Então vamos lá. Eu vou dar nomes aqui. Ó, A, B, C e D. E o ponto aqui, ó, ponto P. Aqui o ponto de encontro é externo, certo? AB,
C e D. Aqui também o ponto é externo. A, B, C. Galera, que eu sempre falo com todos os meus alunos, toda definição, eu já falei isso pra vocês também, todo teorema, toda fórmula em geometria, você não decora a fórmula em si, você decora o desenho. Por que isso? Porque essas letras mudam, ok? O que você tem que decorar é a figura. A letra vai mudar, a letra não importa a ordem. O que importa é você saber o teorema. Como é que são essas métricas? A primeira, AP vezes PD é igual CP vezes PB. Tá aqui em cima. Beleza? Essa é a primeira métrica. O que ele está falando ali é o seguinte, que esse pedacinho vezes esse é igual a esse vezes esse. Ok? Muito bom. Da onde vem esse negócio, né? Como que a gente pode provar uma relação métrica dessa? Isso é semelhança de triângulos, tá, gente? Você fechar dois triângulos aqui, esse triângulo e esse, vocês vão ver que eles são semelhantes e assim sendo existe uma proporção estabelecida entre os lados. Aí sai o nosso teorema, ok? A segunda relação métrica, PA vezes PC é igual PB vezes PD. Aqui o povo erra demais. Por quê? Vamos dar um exemplo aqui. X, 3, 5 e 4. Por exemplo. Tô colocando valores hipotéticos aí, né? Aí o cara chega e fala assim, pô, vou achar o valor de X. Aí ele acha que decorou certo, ele escreve, né? X vezes 3 tem que ser igual a 5 vezes 4. Errou. Por que ele errou? Porque ele não entendeu o desenho. Porque não seria x vezes 3. Porque não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo aqui é o de fora vezes o todo. Então é x vezes x mais 3. Porque é PA vezes PC. PC é o segmento todo. E não o segmento no interior do círculo. Então seria x vezes x mais 3 é igual 5 vezes o todo, que é 9. Certo? É mais ou menos por aí. Esse aqui é só um exemplo que eu estou dando. E a terceira métrica é quando você tem uma secante e uma tangente. A maneira de pensar é a mesma. É o de fora vezes o todo é igual ao de fora vezes o todo. Então você vai pegar aqui, ó, PB vezes PC é igual ao de fora, que é PA, PA, vezes o todo. Mas quem é o todo aqui? É o próprio PA. Então, ó, PA ao quadrado. Tá vendo? Por isso que aparece esse PA ao quadrado aí. Porque os segmentos o de fora e o todo, né, se a gente for pensar dessa maneira, eles vão coincidir, né? Ok? Então tá aí as três relações métricas que a gente precisa saber.